Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia de live. Sejam muito bem-vindos aí. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre suplementação alimentar e sobre chás com o meu colega e amigo, nutricionista Rodrigo Moreira. Está entrando aí para conversar com a gente. Vocês estão me escutando legal? Estão me vendo bem? O áudio tá bom? Me deem um feedback aí do áudio, por favor, se vocês estão me escutando bem. Como é que tá o áudio aí para vocês? Boa noite, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Vocês estão me ouvindo bem? Fala, meu irmão, Ricardo. Show de bola, Bruninha. Seja muito bem-vinda à live. Feliz de te ver aí com a gente também. Fala, Gabi. Seja bem-vindo. Hoje vamos conversar um pouquinho então sobre um assunto bem interessante, suplementos alimentares e chás que a gente acaba utilizando na prática clínica. Um assunto bem interessante mesmo. O Rodrigo daqui a pouco está entrando aí para conversar com a gente. Vou ir pedindo para quem já entrou, já está na live, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Clica, dispara aí a live para o pessoal. Vamos realmente levar conteúdo de qualidade para as pessoas. Então já clica no aviãozinho aí, já vai disparando a live, que hoje o assunto é bom. Sei que muita gente tem curiosidade sobre a parte de suplementação alimentar, sobre a parte dos chás, como é que funciona, o que funciona. E hoje, na questão aí dos chás e dos suplementos, a gente tem uma referência que é o Rodrigo. Ó, o Rodrigo acabou de entrar aqui, vamos puxar ele para a live. Rodrigão tá entrando aí. Fala, meu irmão. Fala, meu irmão, como é que tá, Lucas? Tudo bem contigo? E aí, Rodrigão, tudo tranquilo? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tudo Tô certo? te- Por aqui tá tudo tranquilo. Você tá me vendo bem? Tá me escutando legal também? Perfeito. Pronto pra gente E começar aí, esse meu bate-papo. irmãozão, como é que tá essa força? Tudo certo? Pô, melhor agora. Feliz em estar dividindo esse momento contigo, com todo mundo que tá aqui. Tenho certeza que vai ser de grande valia. Esse tempo vai ser super útil para nós e para todos os participantes. Show de bola, Rodrigão. De antemão, já deixo eu te agradecer aí por ter topado participar da live. Fico muito feliz aí de te ter junto comigo. Acredito que a gente tenha um propósito bem parecido, que é levar informação de qualidade para as pessoas, né? E então, poder estar trocando essa ideia contigo. Eu estava comentando aqui com o pessoal que tem uma referência hoje, né? Tanto na questão dos estudos dos chás, como também estudo da suplementação alimentar. E acaba sendo algo que nós, na prática clínica do consultório, a gente acaba recebendo muita dúvida da parte dos pacientes. Então, tenho certeza que vai ser um assunto aí que vai agregar bastante. Boa. Eu agradeço a oportunidade, né, o convite, estar podendo dividir esse momento com você. Desde esse período de pandemia, essa interação virtual, ela traz uma sensação de proximidade maior do que anteriormente. Então, estou muito feliz de estar aqui podendo, nesse momento, a gente estar interagindo. E como você falou, tenho certeza que muito do que o pessoal que está presente aqui tem de dúvidas, a gente vai conseguir trazer um conhecimento seguro e que seja fácil de já mudar a partir do momento que a dúvida das pessoas que aqui estão acompanhando forem respondidas e somando os nossos conhecimentos, não vai ter melhor lugar para essa pessoa ter o esclarecimento, né? Perfeito, meu irmão. Rodrigão, então acho que a gente podia começar, cara, trocando uma figurinha aí sobre a parte da suplementação alimentar, né? Poder aí dividir um pouco bem na parte prática, assim, o que que tu costuma fazer aí, eu passo um pouco do que eu costumo fazer aqui, a gente vai norteando a conversa. Depois a gente entra um pouco nas partes dos chás, que é algo aí que tu estuda muito, né? Eu tô aqui com papel e caneta na mão, ó, porque para mim é aula junto hoje, quero te escutar bastante falar sobre isso. E depois a gente encerra com algumas perguntas ali que o pessoal acabou mandando ao longo do dia. Pode ser? Excelente. Vamos lá. Beleza. Quer dar o start aí, falar um pouquinho da tua parte? Eu vou puxar a suplementação, uma introdução simples, que para quem não tem a informação clara de que suplemento é algo que vai complementar aquilo que você já oferece via alimentação,
fique com esse conceito de base que vai ajudar demais para todo aprofundamento que vai vir daqui para frente no nosso bate-papo. Mas outra coisa que eu queria colocar antes de passar a palavra é que quase todo mundo, se não todos, poderiam se beneficiar com algum tipo de suplemento ou com vários suplementos sendo usados regularmente. Você não acha isso também? Não, perfeito, Rodrigo. Eu concordo totalmente contigo, né? E entrando um pouco assim nessa esfera do suplemento alimentar, hoje, inclusive, se a gente for pegar os estudos dos suplementos, ao contrário do que as pessoas acreditam, os maiores beneficiados, inclusive, com o uso do suplemento, acaba sendo a população idosa. Então, às vezes, as pessoas olham a suplementação alimentar e atrelam isso somente ao praticante de musculação, a pessoa ali que está se exercitando diariamente. Mas hoje, com o suplemento, a gente consegue melhorar o leque de oportunidades nutricionais para diversas populações, né? Então, é o caso, por exemplo, que a gente tem do whey protein, o caso que a gente tem da própria creatina. Então, hoje nós temos suplementação alimentar para todas as esferas. Eu, por exemplo, tenho, graças a Deus, o meu avô tem 92 anos, e o meu avô, ele toma hipercalórico, toma whey protein, justamente porque a gente sabe da dificuldade, né, na questão da mastigação, a questão de perder um pouco o prazer com a comida, e com isso eu consigo bater uma qualidade nutricional muito boa para ele. Então esse é um paradigma importante que eu acho da gente começar assim quebrando, que é tirar essa esfera da suplementação alimentar, ser atrelada somente a quem puxa peso, a quem está se exercitando diariamente, porque a gente muitas vezes exclui talvez uma das populações mais beneficiadas com o uso da suplementação, né? Não, tem toda a razão. Os meus avós também, eles tomam um leque de suplementos, fico muito feliz deles aceitarem, porque essa população, por ter esse direcionamento de marketing das marcas de que suplemento é para atletas e é para te dar performance, não é uma população tão fácil de você convencer, a não ser que passe um programa da TV à tarde, que já tem uma conotação para essa população que tem um ômega 3 que vai ter um multivitamínico. Esses suplementos são mais aceitáveis por essa população. Mas uma whey protein, que é, quem sabe, o principal que eles precisam, porque, como você falou, mastigar frango, eles vão querer um pedacinho, às vezes menor do que esse, uma vez ao dia. Jantar, já come coisas consideradas leves, né, que já sentem dificuldade de digestão. E é fato de que a maioria dos idosos fazem uma ingestão abaixo daquilo que precisam de proteína, por exemplo, e poderiam suplementar com a whey protein e assim complementar e não ficarem deficientes e pararem de perder massa muscular, que incapacita esse idoso, tornando ele mais frágil, mais suscetível, por exemplo, a ter uma osteoporose com início proveniente de uma osteopenia, que é uma queda de massa muscular, deixando esses ossos mais frágeis e assim ele tendo cada vez mais dependência de medicamentos e até mesmo de outras pessoas para que ele consiga ter um dia a dia onde ele consiga fazer tudo o que ele precisa. E aí o suplemento vem para suprir, mas é legal de destacar que realmente também os atletas podem se beneficiar. Eu vejo crianças, quando eu atendo mães ou pais, né, que estão dentro do contexto de uma necessidade de complemento alimentar, porque o aleitamento não está sendo exclusivo, onde as fórmulas infantis têm como normalmente as de qualidade o primeiro ingrediente sendo proteína do soro do leite, que é o whey protein, então vai ser de um bebê de 3 meses ou até mesmo a partir do seu nascimento até seu último ano de vida, passando por todas as possíveis vertentes, até mesmo indivíduos acamados em estados que não têm condição de ter uma alimentação via oral. Então, realmente, a whey protein é um suplemento que todos deveriam ter em casa e usar, se possível, diariamente, não só em dias com treino, em dias sem treino, né? Sempre oferecendo para o corpo um complemento do que a alimentação consegue oferecer, que normalmente está aquém daquilo que realmente poderia ser ingerido, trazendo assim mais benefícios. Perfeito, perfeito. E tu sabe, Rodrigão, pegando o gancho nessa tua fala, quando eu dou alguns cursos e aulas sobre a suplementação alimentar, eu gosto muito até de uma forma didática,
comentar com o pessoal que eu gosto de dividir a classificação do suplemento alimentar de duas formas. Então, a primeira forma seria um facilitador diário, né? Então, aquele momento que o paciente não consegue parar para fazer uma refeição. Eu tenho muitos pacientes médicos, então muitas vezes entre uma cirurgia e outra, o cara não consegue parar, ter uma refeição sólida. Então, com a suplementação alimentar, você consegue ofertar para esse paciente uma refeição na questão da qualidade nutricional, né? Batendo o que você precisa na distribuição da dieta. Então, essa seria uma primeira esfera de suplementação alimentar que eu sempre gosto de apresentar nas aulas. E a segunda esfera que eu gosto de apresentar nas aulas é aquele suplemento a cunho de recurso ergogênico, que muitas vezes as pessoas acabam confundindo o recurso ergogênico e até atribuindo recurso ergogênico a esteroide anabolizante, né? Então, é importante a gente saber a distinção que recurso ergogênico é tudo que melhora a performance. Então, o esteroide anabolizante, ele é um recurso ergogênico, mas o recurso ergogênico não é um esteroide anabolizante. Tem uma divisão aí que é importante as pessoas saberem, né? E dentro dessa esfera de recurso ergogênico é onde acaba entrando aquela suplementação que realmente você vai usar pensando na performance esportiva. E nessa performance esportiva, que eu queria trocar um pouco desse bate-papo contigo, para saber assim quais são os suplementos hoje que tu vê na tua prática clínica que realmente funciona, não só com aquele paciente atleta, mas com aquele paciente que a gente chama de desportista, pratica o esporte dele 3, 4 vezes por semana. O que geralmente tu tem usado por aí nessa esfera de performance? Muito bom. A suplementação como base, dependendo do esporte, se exige uma demanda energética maior, como por exemplo um futebol, onde os atletas atualmente treinam 2 sessões no dia, você muitas vezes precisa de uma reposição imediata de energia e às vezes sim um açúcar ou algo ainda mais simples como uma maltodextrina ou mesmo uma dextrose ou mesmo uma outra derivação de um carboidrato em pó eu acabo utilizando para que meu atleta tenha uma recuperação mais rápida, mas nem sempre a gente está visando a performance física no sentido de dar a condição energética para ele ter o rendimento, quem sabe, máximo possível através do que a nutrição pode oferecer. Puxando para um lado estético, os carboidratos dentro da minha prescrição são pouco utilizados, porque eu consigo mais via alimentação oferecer aquilo que ele já precisa. Já as proteínas, em ambos os casos, são necessárias, mas ainda mais em ambientes estéticos, que aí a gente fala de um fisiculturismo, ou mesmo de algum outro indivíduo que está buscando uma necessidade de melhora da composição como um recurso de melhora do desempenho na modalidade que ele pratica, independente de qual seja. Eu tenho uma paciente que a gente vem trabalhando, ela é da seleção de canoagem, coloco ela que a gente vem trabalhando o emagrecimento como um recurso para a melhora do desempenho dela, e assim a gente não vem ainda oferecendo uma quantidade de energias e de distribuição de suplementos que poderia oferecer para ela a melhor performance possível. Então eu venho equilibrando de uma maneira com que ela não tenha tanto prejuízo, mas sabendo que vai chegar um momento que melhorando a composição a gente vai conseguir, por isso, já melhorar o rendimento e depois poder trabalhar um pouco mais realmente uma nutrição para a performance em si. Creatina, um suplemento que acaba se encaixando em muitas modalidades, dá para realmente citar uma diversidade desde coletivas, como foi citado o futebol, até mesmo individuais, como a própria musculação ou fisiculturismo ou lutas de forma geral, pelo seu benefício principal de aumento de força e potência. Os esportes cada vez mais exigem intensidade, né? E a intensidade pode estar associado a essa vertente. A betalanina é um que eu faço a utilização combinado muitas vezes com o bicarbonato para ter uma potencialização do seu efeito de retardamento da acumulação de acidificação nos meios intra e extra celulares, né? Então que seria dos íons H+, para quem quer ter mais profundidade. A cafeína é um recurso que eu não deixo de utilizar, acho um suplemento subvalorizado dentro dos benefícios que podem serem conquistados, que já são muito validados,
e são múltiplos, desde motores, ou seja, mais velocidade de reação propriamente do gesto que você precisa para aquela modalidade. Por exemplo, quando você precisa de uma mudança de deslocamento, você vai ter uma velocidade mais rápida de reação, você vai ter mais potência, você vai ter mais resistência, tem uma série de possibilidades. Acho que esses são os principais. Aí tem vários outros que você também deve utilizar, que eles às vezes são muito frequentes, como o ômega 3, por exemplo, mas que não são diretamente associados a um recurso ergogênico direto, né? Às vezes participando de complementação da alimentação para um efeito até de melhora da recuperação, entre outros tantos que a gente poderia colocar, mas queria ouvir de você também. Não, perfeito, Rodrigão. Isso que é bom de cara fazer live com quem estuda, né? Porque as condutas vão batendo e a gente vai falando a mesma língua. Mas, Rodrigão, não, eu concordo totalmente contigo, cara. Principalmente, assim, a suplementação de carboidrato, eu uso ela, cara, vou te dizer assim, 95% com os pacientes que são atletas, então pacientes que realmente têm um desempenho esportivo e dependem disso, né? Já com aquele paciente que realmente faz academia, pratica algum esporte, eu não vejo tanta necessidade da suplementação de carboidrato, até por uma questão de estimular que o paciente consuma frutas e outros tipos de carboidratos acabam sendo boas opções para isso, né? Uma coisa que eu queria fazer um parêntese, que eu acho que é importante o pessoal entender assim, né? A base, antes da gente passar de suplementação, sempre vai ser a dieta, ponto, né? Então, assim, a alimentação. Um dos fatores que a gente acaba analisando na questão da prescrição da suplementação é a questão de intensidade e volume do treinamento. Então, quando a gente visa a suplementação a cunho de recurso ergogênico, não é porque um suplemento melhora a performance que eu vou sair distribuindo ele para todo mundo. Eu sou dependente do eixo de treinamento, porque esse treino é que vai me gerar sinalização. Então, se eu não tenho nem essa sinalização sendo gerada, não tem por que eu entrar com a suplementação. Então, esse eu acho um ponto importante da gente destacar. E um segundo ponto importante é a questão da periodização da suplementação. Muitas vezes eu recebo alguns pacientes assim que estão chegando no consultório e eles já querem começar tomando creatina, betalanina, cafeína, vem com aquela lista. E o que eu tento explicar para eles? Que em período inicial de dieta e exercício, você tem uma resposta muito boa. Então não tem por que você ir queimando carta que você pode usar um pouco mais para frente, quando você já entrar naquele período que a resposta é um pouquinho mais lenta para fazer a diferença. Então, eu vejo que às vezes as pessoas acreditam que pelo uso da suplementação, elas vão acelerar o resultado de maneira inicial, quando na verdade, se você ajustar a dieta e ajustar o exercício, você já consegue ter esse avanço na parte de resposta. E essa suplementação a posterior, sim, pode começar a fazer efeito. Então, esses são dois pontos assim que eu gostaria de destacar para o pessoal entender que sim, tem suplementos com estudo que mostram que funciona e tal, mas não é por isso que você deve sair utilizando de maneira inicial. Eu costumo dizer assim que a nutrição ela tem que ser feita de uma maneira inteligente. Se fosse só cálculo, qualquer pessoa que sabe fazer um cálculo seria nutricionista, né? Então a gente tem que avaliar isso de uma maneira mais ampla. Entrando na parte da suplementação com essa parte mais de recurso ergogênico, eu concordo contigo, assim, eu destacaria como principal, na minha opinião, a creatina. Então, assim, se me perguntassem, diz um suplemento que funciona, creatina, ponto, assim. Além da creatina, o que eu gosto muito de usar? A betalanina. Eu acho um suplemento muito bom, a gente tem um bom embasamento científico de eficiência. A betalanina, ela tem para mim um porém, que alguns pacientes reclamam daquela questão da parestesia, da coceira, e muitas vezes você fazer aquele fracionamento ao longo do dia, dependendo da atividade do paciente, é algo que acaba não sendo tão sustentável, né? Porque a creatina você toma ali 5 gramas, a gramagem prescrita uma vez ao dia, o importante é tomar todos os dias. Mas a betalanina, nesse fracionamento, eu noto que às vezes os pacientes acabam não tendo tanta aderência em virtude dessa distribuição. E com certeza a cafeína eu acho assim um excelente suplemento, acho ele um custo-benefício absurdamente bom. E muitos estudos mostram sobre a biodisponibilidade da cafeína, né? Ela tem uma biodisponibilidade absurda. Então, é um suplemento também e que eu gosto muito de falar da cafeína, que eu vejo ela em duas esferas ergogênicas.
a esfera de potência física, então a melhora física mesmo, mas eu também percebo a cafeína muito interessante na parte mental, na parte de motivação, na parte de percepção. Então eu considero ela um suplemento assim bem completo nessas esferas. Não sei se tu concorda comigo. Totalmente. Eu mesmo tomei 200 miligramas de cafeína 1 hora antes de iniciar a live, porque já tinha tido um dia com muito trabalho e é normal sentir um cansaço para que eu me mantivesse com capacidade de raciocínio, conforme eu me sentisse confortável. Eu sempre utilizo cafeína para palestras, para aulas, para momentos que eu preciso de maior concentração. Sugiro isso muito para os pacientes, muitas vezes até o fracionamento da dose que seria utilizado numa tacada só, distribuído em 2 tomadas, se assim o paciente preferir. E aí, fazendo um parênteses que é bem legal, um ponto que você colocou da distribuição, que tem estudos que mostram que a adesão à terapêutica, quanto mais vezes por dia alguém tem que parar para tomar algum tipo de suplemento, medicamento, seja ele em pó, seja em cápsula ou qualquer outro tipo de veículo, menor é a chance de acerto e da adesão correta àquilo que foi prescrito. E quanto maior o volume também de suplementos, então não só o volume de vezes, mas o volume de suplementos que tem que serem consumidos no dia, maior a chance de erro. E assim o paciente ele pode começar a se desmotivar, porque ele fala, pô, nem os manipulados, nem os suplementos eu estou tomando direito, a dieta em si, ele se sente incapaz de aderir ao que foi organizado. Então, nós profissionais, nutricionistas, já que estamos colocando também esse tema de suplemento, é muito importante, no meu ponto de vista e de acordo com algumas bases científicas, muito cuidado com o excesso de prescrição. Prescreva, como você colocou muito bem também, gradualmente. Coloque aos poucos alguns suplementos, aqueles que foram colocados daqui a um mês já não serão novidades, já estarão dentro da rotina daquele paciente. Aí você conversa, introduz outros, porque de nada adianta colocar, quem sabe, tudo que naquele momento já seria indicado para otimizar os resultados se a aderência for comprometida pela condição de ingestão de tudo que foi passado. E aí reforço, isso pode ser um grande fator desmotivador daquele paciente. E aí o erro muitas vezes foi no excesso de prescrição, no excesso de querer dar tudo que você tem de conhecimento logo de cara, sem se colocar no lugar do paciente. Então, avalie qual que é o ambiente que o paciente está inserido naquele momento e tente se colocar no lugar do paciente, verifique se é viável e faça da forma mais simplificada possível para que ele consiga fazer isso da forma mais facilitada, consequentemente, possível também. E aí está o sucesso dentro do protocolo e o objetivo alcançado. Não, perfeito. E pegando o gancho nisso, Rodrigão, aí mais voltado para os profissionais, eu vejo como assim fundamental importância você ter uma boa anamnese e uma boa análise do paciente. Porque se você tem uma anamnese que vai além da questão alimentar, então você realmente analisa o comportamento do paciente, entende a rotina dele, na própria anamnese você consegue captar se esse paciente é uma pessoa extremamente organizada, não é tanto, se muita prescrição vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, essa percepção clínica é algo que eu acho fundamental na hora da prescrição. Porque o que tu falou foi perfeito. Assim, muitas vezes você quer mostrar muita coisa e passar muita coisa achando que aquilo vai motivar, e o paciente que já não está nem acostumado a organizar as refeições dele, ter que organizar as refeições, cumprir horário de treino, tomar manipulado, tomar suplemento, putz, o cara larga fora. Então é importante você ter essa sensibilidade de realmente entender o perfil do paciente que você está trabalhando. E um segundo fator que está linkado a isso é a questão que muitas vezes eu falo assim, você prescreve um suplemento, o paciente não tem uma aderência legal naquele momento e ele fica com a imagem que aquele suplemento não funciona. Então, isso também é importante as pessoas terem um certo cuidado na hora de analisar, o suplemento X funciona, não funciona, porque muitos dos suplementos que têm essa característica ergogênica, ela depende de uma assertividade melhor na utilização.
Então, a creatina, por exemplo, você tem que usar todos os dias, a beta-alanina você tem que tomar todos os dias, fazer fracionamento e tal. Então, tudo isso acaba englobando alguns fatores que repercutem se o suplemento vai funcionar ou não. E muitas vezes o paciente, inclusive, pode desmotivar por acreditar que aquele suplemento não está funcionando, quando na verdade o erro está na utilização, né? É verdade. E um ponto, outro ponto também, que é como a gente está construindo essa live aqui durante ela acontecendo, é muito cuidado. É legal perguntar, acho que além do feeling, da sensibilidade, não tem problema em perguntar para o paciente também se há possibilidade de inclusão desse ou daquele suplemento, tanto em relação à distribuição de horários, quanto onde eu quero colocar agora, a condição de investimento. Perfeito. Pô, tem que jogar limpo, porque às vezes o paciente, a sua consulta ela deve ser um valor de médio a alto, como é o meu de médio a alto, alguma coisa assim. Então já não é um valor baixo. E aí muitas vezes não é todo mundo que vem aqui que realmente tem uma condição de triplicar, duplicar ou mesmo fazer o mesmo investimento que fez na consulta com os suplementos, com os manipulados. Muitas vezes a pessoa ela junta ali o que ela tem para passar com você. E aí não tem problema em você perguntar e verificar o que é possível introduzir, jogando limpo, porque só com essa comunicação, que ela tenha esse cuidado e que ela tenha bastante clareza, que a gente vai conseguir um alinhamento, porque nós sabemos que independente do estilo da intervenção, da construção alimentar, suplementar que fizermos, há muita associação com a adesão e o resultado. E aí, às vezes, o paciente até tenta aderir inicialmente tudo que foi passado, só que ele fala, cara, eu não sei se eu vou passar de novo, porque eu não consigo mais uma facada dessa daqui 2 meses, porque aí tem a consulta, blá, blá, blá. Então, para os profissionais em geral, sugiro muito que a gente jogue limpo, porque tem pacientes que dá para você colocar mais quantidade por também em condição de investimento, e tem pacientes que não, e isso pode parecer, às vezes, um pouco desagradável de perguntar, mas o mais agradável é ele receber e ele não ter a coragem de te perguntar, né, o conforto para isso, e aí acabar não conseguindo seguir, e aí no final todo mundo sai perdendo, porque você que está realmente conduzindo tudo que ele vai fazer dali para frente, então é nosso papel como profissional e como educador conversar e tocar nos pontos mais difíceis que nós temos que estar preparados para isso, né? Não, perfeito, Rodrigão. É exatamente isso. Eu creio assim que é muito importante você estabelecer uma relação de confiança com o seu paciente e que ele realmente se sinta à vontade, né? Então, que ele possa realmente falar, bah, ó, Rodrigão, esse aqui agora ficou pesado, esse mês não tá tão legal, porque você pode ir ajustando, e eu gosto muito de falar para meus pacientes assim, a melhor dieta é que você consiga fazer e fazer por um longo período de tempo. Então, não adianta você vir aqui no consultório fazer 100% a dieta durante um mês e não voltar mais. Eu quero que você venha, porque é melhor você fazer algo 70% durante um ano do que 100% durante um mês. Então, essa consciência que eu acredito e tento passar sempre para os meus pacientes, assim, que eu vejo que melhora essa aderência ao plano, né? Ô, Rodrigão, cara, agora eu quero discutir um pouquinho sobre os chás aí. Eu sei que tem um cara que estuda muito sobre o assunto, é um assunto polêmico, as pessoas têm dúvida do para que serve e tal. Então, eu queria te escutar aí um pouquinho, que tu falasse um pouco para o pessoal sobre essa parte dos chás. Muito bom. Os chás, eles são memes, né? Eles são chicoteados, são colocados de forma pejorativa há muitos anos na nutrição. Sempre a gente associa o chá milagroso como uma das piadas que aparecem aí frequentemente sendo publicadas. Aí, como é que surgiu o meu interesse pelos chás? Só para entender como Uhum. eu me inseri. Sempre gostei de prescrever, mas nunca fui com profundidade estudar, por conta de que sempre recebi esse desestímulo e essa informação já fechada de que chá não serve para nada.
e fiquei com isso por muito tempo, mas ao mesmo tempo prescrevia, então era algo conflitante. Aí, um dos pacientes que eu prescrevia trabalhava numa grande empresa, tive a oportunidade de ser consultor científico dessa maior empresa do Brasil, e aí eu recebia para estudar como consultor científico, então eu me aprofundei demais. Aí eu conheci um outro lado que, como antes de eu começar a estudar, não tinha ninguém que havia falado ainda do jeito que eu venho buscando falar, eu não tenho referências. Quem é sua referência no mundo chás? Infelizmente, são poucas pessoas que, ao decorrer do tempo, eu fui conhecendo, mas inicialmente eu não tinha uma para citar. E comecei a perceber que tem muita coisa ainda que não é explorada, porque a gente para na página 5 quando aborda sobre ervas. Porque você fica com aquele conceito e aí você deixa de pesquisar. Quando você pesquisa quais ervas você vai acabar pesquisando, as mais conhecidas, e acaba não saindo disso, mas se pesquisar a fundo as mais conhecidas, você vai encontrar um mundo de aplicabilidades. E realmente, a partir disso, eu comecei a perceber o que daria para contribuir com a nutrição. Esse foi o meu propósito de, olha, eu me proponho a estudar com profundidade o máximo possível de ervas, entendendo as suas funcionalidades, as suas formas de ingestão e fazer o melhor resumo possível de tudo isso para fortalecer essa opção terapêutica ou esse complemento da alimentação, ou né, sendo um fator a ser considerado na nutrição, para oferecer para os nutricionistas de forma geral. Esse é o legado que eu busco deixar, né? Então, estou construindo tudo isso e é incrível. Acabei me apaixonando porque tudo que você acaba aprendendo, você acaba querendo estar mais próximo. Essa é a realidade. Então, se você, eu sei que você gosta de jogar tênis, você, se for chamado para jogar uma partidinha de tênis, você vai adorar porque você sabe. Eu já nem sei jogar, provavelmente vou ter ali uma dúvida se vou ou não vou, porque pô, o que eu vou fazer lá? Isso vale também para tudo na vida. Então, o que eu quero dizer é que você pode continuar ficando com um certo preconceito ou com um distanciamento, melhor a palavra, ou você passa a barreira e aprende sobre o tema, sobre aquilo que você antes não tinha o conhecimento, e aí você começa a gostar daquilo. Aí a partir disso, aprendi muito sobre os chás e estou também à disposição para poder contribuir, compartilhar tudo que eu sei. E é bem legal. Espero que a nutrição, como a gente já vem tendo algumas mudanças de abordagens, que essa abordagem de terapias alternativas por chás, ou nós temos as PICs, né, que são as que foram lançadas, poxa, vai estar na minha pós-graduação, que são terapias alternativas complementares, né? Tem um nome mais específico, que cada vez mais a nutrição está dando oportunidade para a gente estudar um pouco além dos macronutrientes, micronutrientes, dos comportamentos alimentares, mas também de terapias que possam contribuir até mesmo sobre a aromaterapia. Eu gravei uma aula para pós-graduação dias atrás. Poxa, fui me aprofundar sobre a aromaterapia. Tem muita base, por exemplo, com aroma de lavanda, com aroma de hortelã, trazendo efeitos comparáveis a medicamentos, inclusive para efeitos anti-inflamatórios como ibuprofeno, paracetamol, naproxeno, que são utilizados frequentemente. Então, assim, aí eu fico realmente maravilhado, mas estou à disposição. Não, bacana. Rodrigão, tu sabe que é interessante tu falar isso, porque assim, eu defendo muito uma bandeira, que o nutricionista ele tem que fazer o melhor para o paciente dele. Então, hoje a gente vive uma época da nutrição onde os profissionais eles querem levantar a bandeira, né? Ah, eu sou nutricionista low carb, eu sou nutricionista cetogênico, eu sou nutricionista isso e aquilo. E eu creio que você tem que ser o melhor para o paciente que está na sua frente. Então, eu acredito que quando você tira essa bandeira, você abre até a sua cabeça para os estudos, né? E para poder realmente entender e ter mais armamento em prol da vida que você está atendendo que está na sua frente. E realmente, isso que tu falou, eu estou aqui para comprovar,
porque eu também, eu nunca tinha visto alguém estudar sobre chás que nem eu te vejo, né? Então, assim, se tu não tinha uma referência na área, eu tenho, que é tu, né? Que é quem estuda e quem eu consigo ter acesso a esse tipo de material. E é algo que eu acho muito válido. O problema que eu vejo, que as pessoas acabam tendo essa má impressão, é porque elas depositam a esperança em uma coisa só, né? Então, assim, eu não preciso fazer dieta, eu não preciso fazer exercício físico, eu posso tomar um chá que eu vou emagrecer. Não é assim. Então, quando você entende que a base está bem feita, a dieta está bem feita, o exercício está bem feito, você está com hábitos saudáveis, você pode sim colher bons benefícios de outras áreas da nutrição que não necessariamente estão atreladas somente à parte do alimento, da comida, né? Então, eu creio assim que é importante as pessoas terem uma real clareza na hora de analisar as coisas. O chá funciona. Funciona, mas como é que tá a tua dieta? Como é que tá teu exercício? Como é que tá a tua qualidade de sono? Então, assim, tem outros fatores para serem observados, né? né? E que nunca podem ser deixados de lado. Não tem como você realmente ter essa expectativa milagrosa. Como eu recebo frequentemente perguntas de qual chá para que eu perca minha barriga, ou qual chá para que eu tire a gordura do meu fígado. Infelizmente, não vai ter nenhum, seja chá, seja suplemento, seja alimento, seja medicamento, que solucione se você não tiver. Normalmente é necessário uma mudança de estilo de vida, né, ou ajustar os pontos que forem observados que estão sendo raízes que estão alimentando o problema. E só para colocar, o que eu tinha esquecido da sigla eram as PICs, né, que nós tivemos a liberação dessas práticas integrativas complementares e a aromaterapia faz parte dessas PICs, onde o nutricionista pode atuar, entre outras, até mesmo yoga, ayurveda, e como você citou, eu venho me permitindo há um tempo a sair um pouco do óbvio, porque você tenho certeza que já está um pouco também saturado de às vezes ter que estudar mais do que você já sabe, qual é o resultado que o estudo vai te oferecer. Então, para que a gente consiga ter um pouco mais de ferramentas para poder trabalhar, às vezes é abrir um pouco a mente, né, e se possibilitar a estudar e frequentar e evoluir em áreas complementares ao que o próprio alimento realmente pode oferecer, né? E venho gostando demais. Minha capacidade de atuação como profissional, no meu ponto de vista, vem melhorando demais por decorrência dessa abrangência, né, que é algo que eu sempre gostei. Então, até legal também um ponto que eu não citei, mas eu queria colocar antes, assim, que me veio na cabeça. Eu tenho certeza que você também gosta de estudar sobre, vou colocar a área da educação física, que seja o treinamento, e que o nutricionista esportivo ele precisa estudar sobre o esporte com que ele vai trabalhar, e aí você acaba tendo que, então, além do domínio de tudo que a nutrição pode oferecer, estudar sobre a parte de treinamento, educação física, biomecânica, fisiologia. Você vai estudar algumas áreas associadas à farmacologia, dependendo do fisiculturismo. Poxa, eu lido muito com esteroide anabolizante e preciso entender sobre o que o paciente está fazendo para conseguir conversar com ele, conversar com outros profissionais que atuam, orientá-lo da melhor maneira possível. A parte da psicologia, que a gente sabe que, poxa, isso influencia em qualquer área, em qualquer situação, e buscar entender um pouco dos comportamentos, sabe? Então, você tem algumas áreas, além a própria da medicina, que a gente não tem um aprofundamento, por exemplo, de exames laboratoriais, como a prática de consultório exige, e aí você precisa correr atrás de um conhecimento complementar. Então, o nutricionista, eu falo que ele é quase que realmente gosta e é da área esportiva, um clínico geral quase, porque você precisa estudar um pouco além, né? E aí esse além às vezes realmente vai para tudo quanto é lado. Eu gosto muito de dizer, Rodrigão, a seguinte frase: o conhecimento é para todos, a prescrição não. Então, assim, é seu dever estudar, né? E realmente ter conhecimento. Não significa que você vai prescrever treino, que você vai prescrever medicamento, mas o conhecimento ele é livre. Então, no momento que você entende isso, você sai daquela caixinha quadrada e começa a aumentar a sua dimensão de conhecimento nas outras áreas, que no fim está tudo interligado.
né? Então eu Que gosto muito dessa legal. frase. Ô, Rodrigão, já estamos a 40 minutos. Vamos dar uma partida aqui para as perguntas que o pessoal mandou, que aí vamos falar um pouquinho de chá também. Então eu vou te começar te perguntando aqui as perguntas que têm a ver com os chás para tu responder. Depois a gente finaliza na parte da suplementação, pode ser? Combinado. Vamos lá. Então tá. A primeira pergunta, tá, é sobre o chá de hibiscus. Eu até vi que aqui alguém mandou ao longo da nossa live perguntando se o chá de hibiscus faz mal e se o chá de hibiscus auxilia na questão da retenção hídrica. Essa foi uma pergunta que surgiu aqui da retenção também. Legal. Então, hibiscus é uma das ervas mais estudadas. Ela é conhecida cientificamente como hibiscus sabidarifa. É uma planta alimentícia não convencional, ou seja, ela cresce sem necessidade de cuidado, de cultivo. É mato por aí, é erva daninha por aí. As suas flores são as partes utilizadas principalmente para a extração do chá. Elas são comestíveis, elas possuem macronutrientes em quantidade significativa. Cada 100 gramas de hibisco tem quase 10 gramas de carboidrato. Cada 100 gramas de hibisco tem quase 3,5 gramas de proteína e 0,3 de gordura, além de ser riquíssimo em minerais, né? Então você encontra magnésio, fósforo, você encontra beta-caroteno, riboflavina, entre outros, de quantidade significativa. Os efeitos são gigantes, assim, o hibisco realmente temos meta-análise associada à redução da pressão em doses que variam desde 1,25 gramas a 10 gramas por dia, sendo que doses mais baixas você precisa normalmente de uma quantidade total maior no sentido de tomadas, né? Então são 3 tomadas. Então, um sachê 3 vezes ao dia você já tende a ter efeitos significativos de redução da pressão. Meio litro de hibisco fazendo com 2 sachês, que dão em torno de 2,5 gramas, você fazendo 200 ml, 250 ml 2 vezes, você tende a oferecer 200 miligramas de magnésio, que já tem uma capacidade hipotensora por si só, relaxante muscular, né, e também vasodilatadora. O hibisco também tem uma atividade de inibição de absorção de carboidratos através da redução da alfa-glucosidase e da alfa-amilase, então sendo excelente para indivíduos diabéticos, tendo uma É com melhora resistência à insulina, né? Desculpa te significativa. interromper. Até com o paciente que apresenta resistência periférica à insulina, né? Exato. Então ele tem aplicabilidades que vão além da hidratação, né? Que às vezes é legal de colocar também que os chás, em comparação ao estudo que fez a avaliação, era de chá preto com água. 240 ml de chá preto ou de água 4 vezes ao dia trouxeram, e o chá preto é legal de colocar que é o irmão do chá verde, que sabemos que tem cafeína, que tem efeito diurético, então seria um que teria um maior risco de desidratar. E aí nesse estudo, 4 tomadas de 240 ml por dia de água ou de chá preto trouxe os mesmos níveis de hidratação sanguíneos e também urinários, mostrando ou, né, trazendo uma informação que possivelmente os chás, mesmo esses que têm um efeito vasoconstritor, né, termogênico, diurético, trazem uma hidratação tão boa quanto a água. Aí, para complementar do hibisco, ele também tem uma ativação, né, em relação, na verdade, uma inibição da enzima conversora de angiotensina. É legal de Hum. colocar e tem um efeito vaso relaxante. Além de quase todas as ervas terem efeito antimicrobiano, antibacteriano, são sempre antissépticos naturais, porque há um desenvolvimento de metabólitos secundários muito grandes, que são os fatores protetores dessas flores, dessas ervas, de forma geral. Então é bem legal, mas o principal efeito do hibisco esperado é o efeito anti-hipertensivo. Perfeito, perfeito. Ô, Rodrigão, e uma dúvida, quando tu faz a prescrição dos chás, geralmente tu prescreve ele através de manipulação ou no sachê mesmo? Como é que funciona essa diferença, assim? Boa. Manipulação em cápsulas, na forma de fitoterápicos, algumas ervas sim, mas aí são extratos secos padronizados, são já mais centralizados em um marcador, né?
e aí os efeitos são diferentes, mas muito bons normalmente, e muitas vezes superiores aos que os chás podem oferecer. Mas tem estudos propriamente com chás, e é legal de colocar que tem estudos com chás em folhas soltas, estudos com chás em sachês. Eu costumo verificar o que é melhor para o paciente. Tem pacientes que têm aversão ao sachê, porque acha que, né, o sachê não é uma erva de qualidade. E sim, realmente, se você pegar uma erva de qualidade solta, você infelizmente não vai encontrar facilmente no mercado, mas tem boas marcas que fazem serviços online. Eu gosto, o paciente também normalmente gosta de preparar a sua combinação de ervas fazendo propriamente o preparo em fogão, mas muitas vezes uso o sachê, mas prescrevo frequentemente, então, chás nesse formato ser feito para ingestão, né, diluídos eles, do que eles encapsulados, que aí são compostos diferentes normalmente que são utilizados. Perfeito. E só fazendo um parênteses sobre o que tu falou, acho importante falar para o pessoal que às vezes a gente fala, né, dos micronutrientes e tal, e às vezes as pessoas não entendem muito bem, mas todas as funções enzimíticas e metabólicas que ocorrem no nosso sistema fisiológico, elas são dependentes dos micronutrientes. Então, vai muito além do que você consegue ver e enxergar, né? Você tem um plus a mais. Então, só fazendo esse parêntese. O Rodrigão, outra pergunta que mandaram, que vai mais ou menos de encontro com o que a gente está falando aqui, é a questão de fazer o chá e guardar ele pronto na geladeira. Se ele acaba perdendo as propriedades ou não, como é que funciona essa questão do armazenamento? Sim, o indicado é que após o preparo seja já possível de ser consumido. Os óleos essenciais, eles são muitas vezes reduzidos com o maior tempo de exposição. Os terpenos, por exemplo, que são as principais classes de óleos essenciais, eles acabam gradualmente, à medida do tempo, depois de preparo, sendo menores. E você tem mudanças de características chamadas de organoléptica de forma geral. Então, desde sensoriais, em relação a sabor, viscosidade, ao aroma que foi citado. É legal de colocar que o aroma é parte do possível benefício terapêutico que um chá pode te oferecer. Tem estudo com 3 respirações profundas do chá que você fez. Claro que pelo movimento de respiração profunda, mas pela inalação de óleos essenciais, também você acaba tendo benefício. Então, indicado é o consumo mais próximo possível do seu preparo. Porém, existem formas de extração, que é legal de colocar, a frio, que são excelentes, onde você pode deixar de uma noite para o dia seguinte uma água com rodelas de gengibre e no dia seguinte você estar com uma excelente extração, porque também tem estudo que compara que extração a frio, se em longo período, consegue-se uma extração superior do que extração a quente no período tradicional. E isso tem muita associação também com algumas moléculas que não conseguem se desacoplar. Mas, em resumo, respondendo realmente a pergunta que foi feita, tente consumir até em 6 horas. Tem chás que têm efeitos mais antibacterianos, antifúngicos, antivirais que persistem por uns 2 dias, mas ainda assim há prejuízos. Então, o melhor é preparar, tentar fazer a ingestão dentro de um período aí que seja manhã, tarde ou noite e, se precisar, faz novamente o chá para que você consiga ingerir o máximo possível dos benefícios que ele pode oferecer. Perfeito. Rodrigão, tinha mais umas perguntas, mas aí o nosso tempo tá estourando e estamos em quase 50 minutos, então vou deixá-las guardadas aqui para a gente poder marcar outra live aí daqui uns dias para a gente poder continuar conversando. Acho que é legal, né, que nem tu falou, às vezes as pessoas não acreditam muito, mas a gente não combinou nada, né? A live foi fluindo aqui, a gente não chegou a combinar nenhum script. E, cara, queria te agradecer de coração, gratidão aí pelo teu tempo, por disponibilizar o teu conhecimento. É sempre um prazer imenso aí tá podendo trocar uma ideia contigo. Gosto muito de ti, respeito muito o teu trabalho. Espero aí que a gente possa vir a fazer mais lives aí no futuro próximo, porque uma horinha aqui é muito pouco, né?
Muito bom. Poxa, tudo é recíproco, eu admiro demais, parabéns por toda a condução. Por exemplo, desse momento foi perfeito. É um momento muito agradável, de bastante aprendizado. Também admiro demais seu trabalho, você como pessoa. E agradeço por estar podendo dividir esse momento contigo. Eu falo realmente que cada vez mais o digital assim, ele me traz uma sensação de tanta proximidade. Então, a gente está podendo fazer isso junto. É um encontro que nós tivemos, né, e que a gente possa fazer sim em outros momentos. Aí depende da galera também, né? Essa live É, provavelmente vai ficar salva. Fala pro pessoal, né? Deixar lá o comentário de quero mais, que a gente combina, porque tudo isso que a gente faz, no final das contas, é tanto para a gente ter esse momento, mas é para o público, né? Eles é quem ditam aí o que a gente vai continuar ou não fazendo, né? exatamente, mas pelo feedback aí o pessoal está elogiando, gostou bastante. E como o Rodrigão bem disse, eu vou deixar a live salva no feed, então dá para o pessoal ver, rever, fazer as anotações e realmente, né, deixem um comentário lá, falem se vocês gostaram, se não gostaram, sugestões também, né, Rodrigão, para as próximas lives aí, que com certeza vão ter muitas outras ainda. Tá, meu irmão? Muito obrigado mais uma vez, viu? Uma boa noite para todo Feito, mundo. Rodrigão, querido. Beijo no coração aí, meu irmão. Fica com Deus e gratidão de novo, viu? Valeu, boa noite para todo mundo. Falou, tchau, Valeu, tchau. gente. Fui.